Nós vamos começar uma série aqui hoje, e hoje nós vamos falar sobre amar uns aos outros. Irmãos, nós vamos falar sobre amar uns aos outros, mas eu quero partir do pressuposto que você, na verdade, já sabe o que significa amor, né? Mas mesmo partindo desse pressuposto, eu quero ler a primeira carta aos Coríntios, porque aqui ele fala de uma maneira muito profunda a respeito do amor. Capítulo 13, do verso 1 em diante, diz assim: vamos lá. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é o quê? Paciência. Irmãos, repete assim comigo: paciência é fruto do Espírito. O amor é o quê? Benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Vamos repetir comigo bem forte, todos juntos, vamos lá. Tudo. Olha no branco. Peraí. Olha no branco dos meus olhos, irmãos. É assim que funciona na nossa vida? Tudo crê e tudo bem, isso ainda, né? Parece que é mais simples. Tudo espera, e a outra palavra, tudo suporta. O que a gente tem visto hoje em dia é que as pessoas não suportam muitas coisas não, né? Ou a gente não suporta muitas coisas. Se você pega num relacionamento conjugal, aí suporta até a página 2. Na terceira já virou confusão, né? Já virou briga. Mas a Bíblia está dizendo que o amor tudo suporta. Agora o verso 8, só o comecinho, que diz assim: o amor... De novo, o amor jamais acaba. Olha que interessante, né? O amor jamais acaba. Uma vez eu estava na escola, tinha o terceiro ano do colégio, não me lembro agora. Uma pessoa foi fazer uma apresentação e fizeram uma pergunta para ela. E ela era cristã. E ela disse, e perguntaram para ela assim: escuta, você acha que o amor acaba? E aí ela trouxe algumas coisas, e ela disse assim: às vezes acaba, né? Às vezes o amor acaba por infinitas coisas. Por exemplo, você começa a brigar muito, a pessoa não responde aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, e ela foi falando, né? Mas quando a gente olha para o texto bíblico de primeira carta aos Coríntios, está dizendo assim, que o amor ele jamais acaba. É claro que o amor de Deus ele foi colocado em nosso coração para que esse amor permaneça sempre em nossa vida. Então aqui diz que o amor jamais acaba. Mas o amor que jamais acaba é o tipo de amor que nós vimos agora há pouco. É o amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Esse é o tipo de amor que jamais acaba. Mas o que muitas vezes as pessoas não entendem é que elas estão confundindo a questão de amor com a questão de interesse, né? Ao invés dela dizer assim, eu amo tal pessoa, ou eu amo as pessoas, ela está dizendo assim, olha, eu quero que essas pessoas façam aquilo que
realmente me agrade, e não aquilo que eu tenho que fazer para agradar a pessoa. Porque o amor é exatamente o contrário. Eu faço para agradar o meu próximo, eu faço para agradar, quer dizer, para abençoar, na verdade, melhor, né? Para abençoar a outra pessoa, do que simplesmente esperar que a outra pessoa esteja me abençoando. Então o amor é você, a gente vai ver que o amor é uma atitude, é você servir. Então o amor tudo espera. O amor ele não fica naquela coisa assim, ó. Se você não fizer isso por mim, acabou. Já era. Está encerrado. Não é assim, né? Então, até as pessoas às vezes quando vão casar, né? Tem gente que está querendo casar. Quem quer casar aqui? Diga amém. Ninguém quer casar, irmãos. Então vai ter casamento aqui por um bom tempo, hein? Mas a pessoa, quando ou ela quer casar, ou ela quer namorar, tá? Às vezes ela está pensando em coisas que na verdade não é amor. Às vezes está buscando uma autossatisfação. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando você casar, vigia. Vigia porque você vai conhecer a sua esposa só depois que você vai conhecer o seu marido só depois que você casar. Não vou falar de casamento, não, estou só entrando algumas coisinhas aqui. Você só conhece a pessoa, o seu amigo, quando você começa a andar com essa pessoa. Aí você vai conhecer. E diga assim comigo, de longe, todo mundo é bom. Né? De longe não tem ninguém atrapalhado. Né? De longe todo mundo é legal, todo mundo é bacana, todo mundo é joia. Mas de perto, pode ser também. Né? Mas às vezes você vai ver o defeito do irmão, quando você está perto do irmão. Quando você anda junto, você começa a ver os defeitos que a pessoa tem. É aí que o amor é provado. Né? É aí que você passa pela prova. Se você realmente ama ou se você não ama essa pessoa. Amém? Dito isso, vamos para o nosso PowerPoint. João 15, de 12 a 17, diz assim: o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. E esta é a maneira de medir o amor. O maior amor é demonstrado quando uma pessoa entrega a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se me obedecerem. Eu já não os chamo de escravos, porque um escravo não sabe o que o seu senhor faz. Agora vocês são meus amigos, e a prova é o fato de que eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não escolheram a mim, eu é que escolhi vocês. Diga assim comigo: obrigado, Jesus, porque o Senhor me escolheu. Aleluia. Eu os chamei para irem e darem fruto, fruto que permanece, para que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele conceda a vocês. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Gente, é uma palavra assim extremamente básica, tá? Mas o amor, ele é fundamental para o cristianismo, tá? E amar uns aos outros é um chamado para ação, tá? Para que tenhamos uma atitude de vida. Tá? Não basta a gente saber que devemos amar, precisamos praticar o amor, ter uma atitude, tá? Porque muitas vezes nós sabemos que é preciso amar, mas como é que eu vou amar? Tá? Então é uma atitude, tá? Vamos lá. Mais um texto aqui, 1 João 4,7. Queridos amigos, amemo-nos uns aos outros,
pois o amor provém de Deus, e aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e conhecem a Deus. Vamos, para nesse texto aqui. Tá? Porque mais importante, na verdade, do que aquilo que eu estiver pregando, é aquilo que a palavra, na verdade, nos ensina. É aquilo que a palavra fala com cada um de nós. Então aqui o João está dizendo assim: queridos amigos, amemo-nos uns aos outros. É interessante sempre a gente lembrar que aqui são mandamentos recíprocos, que é uns aos outros. Que a ideia não é apenas um amar para lá, mas é amar de lá para cá também, amando uns aos outros. Isso é a base do cristianismo. Tá? Por quê? Porque o amor, ele provém de Deus. E aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e que conhecem a Deus. Então a gente vai estar vendo aqui, na verdade, que dizer que eu conheço a Deus, dizer que eu sou filho de Deus, da boca para fora, é muito fácil. Qualquer pessoa pode dizer isso, qualquer pessoa pode falar essas coisas. Agora, para realmente as pessoas verem que somos filhos de Deus, nós temos que demonstrar isso através de atitude na nossa vida. Aí as pessoas verão que somos filhos de Deus, tá? E que nós conhecemos a Deus. Queridos, visto que Deus nos amou tanto assim, é evidente que nós também devemos amar-nos uns aos outros. Porque embora nós nunca tenhamos visto a Deus, quando nos amamos uns aos outros, Deus vive em nós e o seu amor em nós torna-se cada vez mais visível. Repete comigo aqui, verso 12, vamos lá. Porque, embora nós nunca tenhamos visto a Deus, quando nos amamos uns aos outros, Deus vive em nós. E o seu amor em nós torna-se cada vez mais visível. Essa aqui é uma palavra que às vezes ela é até gostosa de falar, mas ela é bastante difícil de se viver e às vezes até difícil de se pregar. Porque a vida cristã, ela precisa ser realmente demonstrada e não apenas falada, né? Demonstração de amor. Por exemplo, aonde que você pode demonstrar melhor o amor? Vamos pensar lá em Provérbios, quando diz assim: assim como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o seu irmão. Tá? E aonde que você consegue fazer essas coisas? Quando você cria relacionamento com as pessoas. Mas vamos continuar aqui, que eu não cheguei no primeiro ponto ainda. Estou tentando passar aqui. Se alguém disser, eu amo a Deus, porém continua odiando a seu irmão, é um... Misericórdia, irmão. Fala assim comigo, misericórdia. Olha para o seu irmão do lado aí. É claro que você não odeia o seu irmão que está aí do seu lado. Mas será que você tem bronca de algumas pessoas? Carrega raiva de algumas pessoas? Carrega mágoa de algumas pessoas? A Bíblia está dizendo assim, ó, eu amo a Deus, porém continua odiando o seu irmão. A Bíblia diz que ele é mentiroso. Eu nem gosto de pregar isso aqui, irmãos. Sabe? Eu acho, difícil de pregar, mas é a palavra. Está dizendo assim, ó. Como é que você fala assim, quando você vê um irmão brigado com o outro, com raiva do outro, você fala assim, ó, você não é crente, então tu é mentiroso. Você fala isso para ele? Às vezes a gente não tem coragem de falar para ele, você é um mentiroso. Né? Aí diz assim, porque se não ama seu irmão que está bem diante dele, como pode amar a Deus a quem nunca viu? Então João está pegando aqui no pé, quer dizer, você diz que ama o seu irmão que não, quer dizer, você odeia o seu irmão que está bem perto de você.
anda com você, às vezes está dentro da mesma casa, às vezes é a mesma família, às vezes é a mesma célula, às vezes é a mesma igreja, e o camarada está falando mal, está reclamando dele, está xingando, entre aspas, a crente não xinga, né? E aí, ou está fazendo... Aí está dizendo assim, mas eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. Vigia, irmãos. Falar que nem o pastor Carlinhos. Vigia. E foi o próprio Deus quem nos deu este mandamento. Repete comigo, quem deu esse mandamento? Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amar uns aos outros. O amor é uma essência fundamental da vida cristã e uma das maiores marcas do verdadeiro discípulo de Cristo. Amar uns aos outros não é apenas um sentimento, mas uma prática ativa que deve ser incorporada em nosso cotidiano. Então nós precisamos entender que o amor ele é um mandamento. É um mandamento, é uma ordem de Jesus. Nós precisamos realmente ter uma atitude de amor, né, para com o nosso irmão. Às vezes, a gente se coloca numa posição, às vezes, de superioridade em relação a outras pessoas. Isso impede que a gente demonstre amor por aquelas pessoas. A gente pode se colocar numa posição, olha, eu sou melhor, aquele irmão não serve para ser meu amigo, aquela pessoa não serve para estar comigo. E aí isso impede um relacionamento de intimidade, um relacionamento de amor. Eu me lembro uma vez que eu estava num parque, e o Parque Pedroso, e eu estava com uma galerinha, né, os irmãos, muito simples mesmo. E eu me lembro que chegou lá, acho que os dois irmãos, e eu disse para eles assim, rapaz, se junta com a gente aqui, vamos ficar juntos aqui essa galera aqui e tal. E eles ficaram meio assim, meio de longe, meio distante, e não quiseram se aproximar. E eu acho que naquele tempo eu falava, eu era mais direto assim, né? Eu fui lá, chamei eles, falei assim, escuta, por que vocês não querem se aproximar? Não sei o que, aquela desculpa. Mas eu percebia claramente que eles estavam com vergonha de se aproximar daquele grupo. Estavam se colocando numa posição de superioridade. Agora, como é que o camarada pode dizer assim, eu sou cristão, eu sou crente, mas eu não consigo me relacionar com pessoas que talvez sejam de uma classe social mais baixa que eu? Não que ele fosse rico, pior ainda, né? Pior ainda. E aí, não queria se relacionar, aí eu cheguei e falei para ele assim, escuta, você está se achando melhor do que essas pessoas? Não é isso não, você está se achando melhor que eles, e você não é melhor que eles. Como é que você pode dizer, eu sou crente, eu sou cristão, se eu não me relaciono com os irmãos? E a Bíblia diz que não importa se o irmão ele é muito mais rico ou se ele é muito mais pobre, nós temos que ter o mesmo relacionamento, a mesma amizade, a mesma intimidade. É demonstrar amor pelas pessoas. Né? E às vezes tem pessoas, tem cristãos, que eles começam a fazer acepção. Isso não é demonstração de amor. Diga assim comigo, eu não posso fazer acepção. Por isso eu estou dando a vocês um novo mandamento. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Esse profundo amor, não é um amor pequeno não, profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são
meus discípulos. Como é que a gente prova que somos discípulos de Jesus? É através do amor, querido, de uns para com os outros. É assim que a gente prova que somos discípulos de Jesus, não é falando. Eu trabalhei numa empresa e estava lá, e as pessoas queriam me ouvir. Quer dizer, eu trabalhei um mês, pedi a conta e fui trabalhar na obra de tempo integral, né? E eu estava trabalhando lá, aí chegou um dia na hora do almoço, na hora do café da tarde, né? Nas empresas tem aquele cafezinho da tarde. E aí eu tinha conversado com eles, na hora do almoço eu havia conversado um pouco com eles a respeito da palavra. E quando chegou na hora do café da tarde, os mecânicos, né, se reuniram ali, tomando café, e aí eles me chamaram. Falou assim: ô Valmir, fala um pouquinho mais daquilo que você estava falando para nós lá. E quando eu comecei a falar, uma outra pessoa chegou. E aí, quando essa pessoa chegou, eles disseram assim: você não, você sai daqui. E era crente. Você não fica aqui não, você sai daqui. Nós vamos ouvir o Valmir. Por quê? Porque nós precisamos mostrar, ou as pessoas precisam ver em nós, que nós somos discípulos de Jesus. E a atitude dele no meio daquele povo, daqueles funcionários, daquelas pessoas que estavam ali, não estava demonstrando essa atitude. Mas como é que nós demonstramos que somos discípulos de Jesus? Como é que nós demonstramos ao ponto das pessoas quererem nos ouvir quando nós estamos aí fora? Não é aqui pregando aqui, tudo bem, vocês estão sentados aí. Se você não gostar da pregação, você continua sentado aí para não ficar chato, né? Mas, no dia a dia, quando você está se relacionando com as pessoas, quando você está lá na empresa, quando você está lá na escola, que as pessoas poderem olhar e dizer assim: ó, esse aqui é discípulo de Jesus. Eu posso ouvi-lo. Através do seu relacionamento de amor. Trabalhei na COFAP também. Trabalhei em tanto lugar, irmãos, não imagino. Na COFAP também. E quando eu trabalhava à noite lá, tinha um alemão, um ruivo. Alemão não, ruivo. Era ruivo mesmo, ruivão assim. Barbudo. E ele vinha lá e catava minha Bíblia, ficava lendo e vinha discutir comigo. Queria discutir comigo. Ele lia muito aqueles livros, tipo, eram os deuses astronautas, essas coisas assim e tal. E ele queria ficar discutindo, né? Da palavra, e eu ali com toda a paciência, conversando com ele, conversava. E ele disse que não acreditava em Deus, que era ateu. E a gente conversando o tempo todo ali. E passou. Depois eu saí, trabalhei uns 3 anos lá, saí. E um dia eu estou aqui, no Parque Novo Oratório, e eu vi um ruivo, barbudo, sem camisa, e vinha vindo assim. Aí quando ele me viu, ele falou assim: ô Valmir, a paz do Senhor. Eu falei: o quê? Tu se converteu? E ele se converteu, se não me engano, acho que não sei se foi a Deus e Amor, eu não sei onde foi. Eu sei que ele se converteu, entregou a vida para Jesus. Mas foi o quê? A paciência de você ouvir, né, ele falando um monte de coisa que não tinha nada a ver, né? E geralmente essas pessoas vão falar muito mais do que você, porque você tem que ouvir muito mais elas e falar só quando realmente for propício, para não falar demais. Então, aí fora, as pessoas precisam ver que nós somos discípulos de Jesus. Não basta apenas na igreja, né? Apenas na célula, na escola bíblica. Não. Na rua. Então, nós podemos entender que o amor ele é um mandamento. Jesus nos deu um novo mandamento: amar uns aos outros como ele nos... Esse amor é a verdadeira marca dos cristãos. Olha no branco dos meus olhos. Você já foi marcado? Não foi marcado por esse amor? O amor cristão, o amor de Cristo na sua vida? Eu não quero dizer que, quando eu falo que você tem que amar os irmãos, amar o seu próximo,
significa que você precisa aceitar todas as coisas, tá? Não é assim que funciona, tá? A disciplina também é amor, ok? E uma pessoa falou aí de uma situação, né? E falou assim, mas você não tem que amar essas pessoas do jeito que elas são? Eu falei assim, olha, você tem que amar as pessoas sim, agora você precisa entender o que é amor. Porque se você amar essas pessoas do jeito que elas são, será que você realmente está amando essas pessoas? Ou você está apoiando a atitude dela de tal maneira que essa pessoa pode ter a perdição eterna? Porque você está querendo agradar essa pessoa aqui, esquecendo que a resposta que ela precisa não é para o aqui e agora. A resposta é para a vida eterna. Então, amar significa que você precisa levar a verdade, levar a palavra, confrontar a atitude que essa pessoa está tendo, que o estilo de vida dela não é um estilo que agrada a palavra de Deus, que não agrada a Deus. Então, amar essa pessoa é você dizer para ela que ela precisa mudar de vida, entregar a vida para o Senhor Jesus Cristo e com isso ter a vida eterna. Não é simplesmente dizer, não, está tudo bem, eu amo você. Claro que eu amo você, é por isso que eu vou falar de Jesus para você. Eu amo você, por isso eu vou confrontar você com amor, com sabedoria. Não é de qualquer maneira, de qualquer jeito, tá? Mas com amor. E conduzir essa pessoa para Jesus. Então temos que tomar muito cuidado, porque hoje em dia está muito essa questão do amor e da graça, né? Tudo é graça. Você não pode confrontar mais ninguém. Você não pode falar mais nada, né? Tudo é graça. Não. Tomar cuidado com a graça barata, tá? A salvação é de graça, mas não é uma graça barata. Houve um preço de Jesus na cruz do Calvário. Então, amar não é você aceitar tudo, mas amar também é você confrontar as pessoas. Amor é um mandamento. E a gente pode demonstrar amor no nosso dia a dia, dando um discipulado, participando de um grupo pequeno, de uma célula, tá? Lá. Olha aqui no branco dos meus olhos. Quer aprender a praticar amor? Vá para uma célula. Vá para um grupo pequeno. Porque lá você vai aprender a praticar amor. Porque lá vai ter gente de todo jeito. Perto de você. Tá? Então ali você aprende. Ali você cresce. Agora se a gente andar sozinho, aí não acontece nada, mas lá sim, lá eu quero ver, né? Às vezes você vai ter que suportar o que o irmão está, a maneira que ele está agindo. Às vezes você tem que ajudar o irmão espiritualmente, emocionalmente. Às vezes você tem que ajudar financeiramente o irmão. Amém? Demonstração de amor. Às vezes você tem que pôr a mão no bolso. Fala assim pro seu irmão assim, ó, tira o escorpião do bolso, irmão. Às vezes você tem que ajudar financeiramente, né? Eu me lembro uma vez, numa célula nossa, o irmão, né? Não vou falar o que ele era da célula, mas o irmão na célula estava numa dificuldade bem grande. Não foi eu que tomei a iniciativa, não. Mas alguém falou assim, ó, vamos nos reunir, nos reunimos ali. No dia da célula mesmo, mandamos ele ficar para lá, ele nem sabia que a gente ia fazer isso. O irmão chamou a gente, fizemos uma reunião, e aí contou a história, falou assim, então vamos fazer a vaquinha aqui. Aí fizemos uma vaquinha, irmãos, isso, sei lá, uns 15, 20 anos atrás. Aí demos para ele, aí naquela época, R$600 na mão dele, para pagar as contas dele ali. Né? Mas você tem que pôr a mão no bolso às vezes, tá? Mas uma coisa eu vou dizer para você aqui, ó. Olha aqui para mim. Numa célula,
Se você puder, não empreste dinheiro, tá? Não, emprestar não. Se você for emprestar, é porque você pode dar, tá? Aí você faz isso. Se você não puder dar, então você também não empresta. Você fala para outro emprestar. Vamos lá. Por que vocês, caros irmãos, receberam a liberdade? Não a liberdade para dar lugar à vontade da carne, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se em lugar de mostrarem amor entre si, vocês estão sempre se mordendo, se devorando. Está escrito isso mesmo, né? Vocês estão sempre se mordendo, se devorando. Cuidado para não se destruírem mutuamente. Hoje acontecia lá no Novo Testamento, lá o Paulo já falava disso aqui, nos Gálatas. Os caras estavam se mordendo, se devorando um ao outro. Diga assim, vigia, mano. Se não tomar cuidado, começa a morder o outro mesmo, né? Começa a devorar um ao outro. Aí começa a se destruir um ao outro. Mas vamos para frente. O amor é sacrificial. E eu vou para o terceiro ponto aqui, que diz assim: precisamos entender que o amor ele é incondicional. Amém? Então o amor ele é sacrificial também, e o amor também ele é incondicional. Você não coloca condições para poder amar o seu irmão. E eu quero só usar aqui uma ilustração falando de José. Que a gente sabe que José ele foi vendido pelos seus irmãos, porque os irmãos tinham ciúmes dele. Os irmãos estavam com bronca dele e acabaram vendendo. Ele foi parar no Egito. E conhece toda a história, sabe que depois ali no Egito ele se tornou ali o segundo homem, apenas abaixo de Faraó. Conseguiu lá todo aquele mantimento para sustentar toda a terra. E depois, então, acontece dos irmãos dele irem para o Egito para buscar mantimentos. E eu acho assim que a gente vê que José ele perdoou, mas eu acredito que ele passou por um tempinho de luta, de dificuldade para poder ali realmente fazer tudo isso, né? Porque não é uma coisa tão simples. Quando você está longe, você já liberou o perdão, está tudo certo. Mas quando os irmãos chegam ali, eu acredito que ele sofreu um impacto. Não é assim que acontece? Eu já perdoei o irmão, mas quando a situação, a pessoa chega, agora é a hora da prática. Não é mais a hora da teoria, né? Então ele deve ter tido um pouquinho de luta ali, mas ele perdoa os irmãos, demonstra amor para com seus irmãos, e no verso 20, capítulo 50, verso 20, diz assim: vocês planejaram o mal contra mim. Então ele deu mole não, já foi direto, vocês planejaram o mal contra mim. Mas Deus planejou para o bem, para realizar o que agora está sendo feito, a salvação de muitas vidas. O que eles fizeram foi o mal para José, mas Deus transformou em bem. E esse bem levou à salvação de muitas vidas, literalmente falando. Mas se nós fizermos uma analogia, quando nós demonstramos amor para com as pessoas, a Bíblia diz que nós vamos ser reconhecidos e conhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus, e o mundo vai saber que Jesus ele veio. E quando demonstrarmos esse amor, o que aconteceu ali, acontecerá aqui também. Muitas vidas serão salvas. Alguém escrevendo sobre as bem-aventuranças disse o seguinte:
Se a igreja vivesse as bem-aventuranças, não se precisaria pregar o Evangelho. O mundo seria alcançado para Jesus. O que a gente precisa realmente é ter uma atitude de amor para com os nossos irmãos.